Antes de ministrar a palavra, só quero ler aqui um ou dois testemunhos, como estou fazendo todos os dias, porque nós não estamos fazendo a live de testemunhos. Por quê? Preciso explicar para os irmãos. Porque eu fiz uma cirurgia nas cordas vocais tem 2 meses. E eu estava com receio de não conseguir nem pregar aqui para você. E olha eu pregando todo dia aqui. Então, para não abusar, eu falei, não vou inventar mais coisa durante o dia, vou descansar minha voz, porque aí à noite eu posso ficar em paz. Mas hoje eu estou achando que o Senhor já restaurou tudo, aleluia. Estou com essa impressão, aleluia. Muito bem, deixa eu ler então alguns testemunhos. Não vou ler muitos, você pode me mandar testemunhos. Se você não é dessa época de WhatsApp, essa bobagem, escreve à mão, manda assim. Mas tem que ser uma letra boa. Não manda em línguas estranhas. Não é o caso dessa aqui que tem a letra boa. Vamos ler. Pastor, meu marido está realmente mudado. Aleluia. Esse é o alvo desse jejum. É mudar o seu marido. Sexta-feira, pastor, eu sumi a chave do carro. Mas por que as irmãs estão tempo fazendo essas bagunças? Sumi a chave do carro. Meu marido tinha que levar o nosso filho caçula para o colégio. Mas mesmo assim o carro acionou. Porque mesmo com a chave distante, eu nem sabia que isso era possível naquela distância. Pastor, numa outra ocasião semelhante, quando eu comprei um voo que voltava por Campinas, Viracopos, pastor, ele ficou enfurecido. Enfim, pastor, a verdade é que tenho experimentado dias maravilhosos com meu marido. Muito acima do que eu esperava nas minhas melhores concepções. Ele tem sido o homem digno de todo o meu amor e admiração. Eu me desculpei. E ele me disse com toda calma, meu amor, está tudo bem. Meu amor, a interpretação para minha conta. Eu acho que ele falou algo parecido com isso. Ele não falou, meu amor, tudo bem? Não, acho que não. Acho que ele falou, meu amor, está tudo bem. Aí tem razão dela escrever o testemunho, né? O cara quase batia nela, agora fala, meu amor, está tudo bem? E ela diz, pastor, fiquei completamente perplexa, admirada. E vejo hoje que a vontade do Senhor é realmente boa, perfeita e agradável. Agradeço ao Pai por fazer parte dessa igreja, por fazer parte do seu ministério, querido pastor, obrigado pela parte que me toca, amém? Que Deus continue te abençoando. Não vou mencionar nomes, porque eu não sei, pode ser que o marido não fique muito feliz, né, da mulher falar que antes ele não era muito legal, quando ela perdia a chave. Mas não perde mais não. Um outro testemunho muito simples. Eu falei para você que você não tem que mandar testemunho só de coisas extraordinárias. Testemunhos que são simples, mas que falam a sua vida, né? Que mostram o cuidado do Pai na sua vida. E esse irmão escreveu, pastor, gostaria de compartilhar um testemunho de provisão divina. Nos últimos meses estive enfrentando noites sem dormir, preocupado com uma dívida de aproximadamente R$4.000. Relacionada ao meu CNPJ, que por causa disso estava inativo, sem movimentação. A situação estava me causando grande apreensão e aflição. Durante a oração de ontem, o pastor mencionou que aqueles que estavam com dívidas bancárias, senti profundamente que Deus estava falando comigo, sou eu. Um irmão da igreja então se aproximou e falou para mim que a minha dívida seria quitada e que eu não deveria me preocupar mais com a dívida. Pastor, eu nunca tinha visto aquele irmão. Ontem de noite a oração dele renovou a minha esperança. Hoje, isso foi ontem, né? Hoje, um irmão da igreja me orientou a usar um aplicativo para regularizar a situação. Para minha surpresa, a dívida agora era de apenas R$96. Consegui efetuar o pagamento integral. Aleluia, 96 você consegue. Aliviando o coração. Este testemunho ocorreu
pelo jejum, reforçando nossa confiança de que o Senhor é o nosso provedor e Ele se importa sim com as nossas necessidades, mesmo que elas aparentemente sejam pequenas. Pequenas para você, para Ele era grande, era motivo de aflição, mas ontem alguém sentado aí no banco apontou o dedo para ele e falou: não se preocupe com a sua dívida, Deus já quitou ela para você. Quantos querem ser usados por Deus dessa maneira? Você vai ser, basta apenas você ter disposição de falar, né? De liberar a palavra. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ler mais esse aqui, ver se eu consigo. Pastor, graça e paz, gostaria de compartilhar meu testemunho. Confesso que no primeiro momento achei que ele era simples demais, mas hoje no culto, isso foi ontem, o Senhor falou que podemos compartilhar até o que consideramos uma bênção simples ou trivial. Bom, primeiramente gostaria de agradecer por esse jejum abençoado. É o meu primeiro jejum, sou nova convertida, estou na igreja há apenas 5 meses. E quando ouvi que o tema do jejum seria a família, fiquei sem palavras, pois estou longe da minha casa, todos estão em Brasília, e sinto um chamado ardente para orar por eles. 5 meses de fé com chamado ardente, isso é uma coisa de Deus. Meu pai é um pouco, quase sempre, acho que sempre, um Nabal. Todo mundo tem um pouquinho de Nabal, você não deve ficar rindo. Você tem que repreender esse Nabal que está aí dentro de você todo dia. Ele tem um pouco de Nabal. Minha mãe é uma Abigail. Todas as mães são. Que mãe que não é Abigail? Desses 5 meses que eu estou aqui, pastor, de repente, ontem, ele me ligou. Ligou 3 vezes, porque eu não ouvi o telefone. Ele insistiu, sabe para quê? Só para me dizer que estava com saudade de mim. Sim, pastor, isso para mim é algo grandioso, porque ele é fechado, grosso e bruto. Mas é o meu pai. Eu creio que Deus está mudando o coração dele. Detalhe, eu tenho vindo orar sozinha todos esses dias, mas eu quero dizer que eu não fico mais constrangida por causa disso. No começo eu ficava, mas em breve estarei orando e louvando com toda a minha família, inclusive com meu marido, porque ainda sou solteira. Mas com esse jejum poderoso já estou vendo que os anos de solteirice estão acabando, aleluia. Obrigado, pastor, a igreja me acolheu, tem sido a minha família, eu me sinto realmente em casa. Que bênção ouvir isso, que alegria, que o Senhor continue te abençoando. Você sabe o que acontece? Quando você ora, a ternura de Deus entra no coração do outro. É a ternura de Deus. Você vê, tem homem que não fala jamais, eu amo você, nem para a mulher nem para o filho, não fala jamais. Por quê? Porque a pessoa foi criada naquele sistema antigo, bronco, né? Para ele falar essas coisas é assim um sintoma de muita fraqueza. Então ele não fala, e ele vai se tornando embrutecido por dentro. Mas aí você começa a orar por ele, você é filho, e aí se cumpre a promessa lá de Zacarias: converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E enquanto você ora pelo seu pai, ele lembra de você, ele fala: puxa, como eu amo aquela menina, ela é minha filha, vou ligar para ela. E aí liga só para dizer: estou com saudade de você. O que ele queria dizer é: eu amo você demais, estou morrendo de vontade de ficar com você, mas só de dizer estou com saudade de você, a menina já ficou perplexa. É a ternura de Deus vindo na casa. Se não tem havido na sua, vai começar hoje em nome de Jesus. Se você não tem ouvido isso na sua casa frequentemente, e às vezes não é só o homem não, tem mulher também. Tem mulher que a vida faz ela ficar assim dura, fria. Tem muita mulher que sofreu muito na vida. Tem mulher que sofre muito na vida, aliás. E por causa desse muito sofrimento, ela não gosta de nada sentimental. Se for sentimental demais, ela dá uma pancada logo de cara. Não é? Tem mulher assim. E você não deve se condenar por causa disso. O Espírito Santo vai quebrantar você. Vai fazer algo novo. É uma massa, é um barro.
Estava duro, mas ele joga o óleo. Quando joga o óleo, a argila fica macia de novo. E ele começa a moldar a sua vida. Aleluia. O Espírito está operando em você agora mesmo. Hoje eu quero compartilhar com você o tema do nosso jejum. Esse capítulo é o que me inspirou a fazer o livro inteiro. Então, o que você vai ouvir aqui é o objetivo, o alvo daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos aqui te dar uma fórmula, nós não viemos aqui te ensinar métodos, não viemos aqui dizer coisas que você tem ou pode fazer. Não que essas coisas não tenham o seu valor, como eu já te disse, mas eu estou aqui para te dizer que o que vai mudar a sua vida, a sua história, a sua família, o seu casamento, é a presença de Deus enchendo a sua casa. E hoje, o tema da nossa palavra, o 9º dia, é quando Deus visita a sua casa. Esse era para ser o nome do livro, mas como eu não gosto do verbo visitar, por que eu não gosto do verbo visitar? Porque Deus mora agora, mas visitar não está errado, ok? Então nós colocamos quando a presença enche a sua casa, mas há um momento, querido, em que você percebe essa presença mais forte na sua casa. Que nesses dias você perceba essa presença transbordando em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, querido? Muito bem, lá em Gênesis capítulo 18, seria bom você pegar a sua Bíblia, porque eu vou ler a Bíblia hoje com você, do jeito que está escrito aí. Então se você tiver o livro, né, o livro também. Aleluia. Meu médico disse que a água não pode ser gelada. Mas o que ele entende? Sabe nada. Vamos lá. Gênesis 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Aqui temos já o primeiro princípio. O que acontece quando a presença de Deus enche a sua casa? Sua casa se torna um lugar de descanso. Para muitos a casa é um lugar de estresse, é um lugar de peso, um lugar de cansaço de alma. Mas quando a presença de Deus enche a sua casa, se torna um lugar de descanso. E esse versículo, ele tem pelo menos 4 verdades preciosas. Primeiro, a Bíblia fala que o Senhor apareceu para Abraão na casa dele. Abraão estava em casa. Eu sei que você fica achando estranho, porque a Bíblia fala tenda, mas Abraão não morava em casa de tijolos. Abraão morava em tendas, mas era casa. Quando Deus quis ter comunhão, falar com Abraão, Deus foi na sua casa. Que você tenha um encontro com Deus na sua casa. E eu vou te dizer, na presença do Espírito Santo, minhas maiores experiências com Deus foi na minha casa. Tive experiências maravilhosas reunido com irmãos, em vigílias, em jejuns, em cultos de domingo. Já tive experiências profundas, mas nada se compara com a minha casa. Muitas vezes, sozinho, fechado lá no meu escritório, o Espírito de Deus vinha mover sobre a minha vida, porque a sua casa é um lugar de encontro com Deus. Segunda coisa, o texto diz que Deus apareceu para ele, na casa dele, que ficava nos carvalhais de Manre. Você sabe que eu gosto dessa coisa de significado de nome. Os carvalhais de Manre ficavam numa cidade chamada Hebrom. Hebrom, a palavra Hebrom significa comunhão. Diga, comunhão. É isso que significa Hebrom. E Manre significa unção. Quando você junta Hebrom com Manre, você tem o quê? Que a unção está na comunhão. A unção está na comunhão. Quando você invoca, chama pelo nome dele, ele vem imediatamente. E aí a unção é despertada dentro de você. É o que está escrito. É verdade da palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Terceira coisa, a Bíblia fala que quando Deus vem ter com Abraão, ele estava em qual posição? Ele estava dormindo? Não, ele estava assentado. Assentado. Nós não gostamos muito aqui na igreja de fazer quase nada sentado, só a pregação. Já observou isso? Né?
Se a gente começa a cantar um cântico com você sentado, imediatamente você faz o quê? Fica em pé sozinho. Nem precisa mandar ficar em pé, já fica em pé. Você fala, como é que eu posso cantar sentado? Porque nós achamos que é uma posição ruim, mas é uma posição que Deus aprecia. Você sabe qual é a posição que os discípulos estavam quando o Pentecoste aconteceu? Eles não estavam com a boca no pó de joelho. A Bíblia fala que eles estavam sentados. E sentados veio um vento e soprou impetuosamente, e línguas de fogo apareceram entre eles, enquanto eles estavam sentados. Porque sentar-se na Bíblia significa descanso. Abraão estava numa posição de descanso. É quando você está na posição de descanso que você pode desfrutar da comunhão. Essa é a posição que ele estava. Quarta coisa, a Bíblia fala que ele não estava apenas sentado, mas olha o que diz o final do versículo: estava sentado no maior calor do dia. Isso é um negócio interessante. Não tem nada piedoso o sol do meio-dia. Te dá vontade de orar naquele solão? Você está naquele sol, mês de setembro, 40 graus. Aí você fala, estou sentindo uma unção aqui hoje. Não, sol do meio-dia não me parece piedoso. Sabe o que me parece piedoso? Gênesis capítulo 2, que fala que Deus vinha ter comunhão com Adão, que hora? Viração do dia. Que hora que é viração do dia? Hora do Ângelus. Quando você era criança tinha hora do Ângelus. Quando eu era criança tinha hora do Ângelus, 6 horas em ponto, podia olhar no relógio. A minha avó parava tudo, porque agora é a hora do Ângelus. E onde a gente estava, a gente parava. E ai de nós de fazermos bagunça na hora do Ângelus. Não durava muito tempo, mas eu cresci com a ideia de que hora boa para orar é no pôr do sol. E até hoje eu tenho isso. Quando o sol vai se pondo, me dá vontade de orar. Vê como é que são as coisas. Então, me parece que era um horário mais piedoso, mas Deus veio no horário mais difícil. O sol do meio-dia representa aquele momento mais difícil da sua vida. Então, naqueles dias em que você estiver passando por situações de aflição, de tribulação, e o sol está quente sobre a sua cabeça, saiba, esse é o momento que o Senhor vem se encontrar com você. Esse é o momento que Ele vem para falar com você. E quando isso acontecer, esteja sentado. Não faça nada. Eu vou te dar um conselho que parece coisa de louco, mas é uma palavra de Deus para você. Quando você estiver passando por uma dificuldade e aflição e o aperto vier sobre você, não faça nada. Sente-se e apenas ore. Senhor Jesus, eu entrego para o Senhor esse problema. Isso é uma santa irresponsabilidade. Se as pessoas não vai fazer nada, alguém vai dizer, mas você vai ficar aí parado? Você é passivo? Não é assim? Tem que fazer alguma coisa? Não faça nada. No meio da tribulação, fique parado. Não faça nada. Deixe o Senhor fazer para você. Quando o aperto vier, senta. Eu vou sentar no descanso do Senhor, porque Ele vai trabalhar para mim. Ao meio-dia, Deus veio se encontrar com Abraão. Alguém pode dizer glória a Deus? Segunda coisa, quando a presença de Deus enche a sua casa se torna um lugar de adoração. Um lugar de adoração. Vamos ler o verso 2? Levantou ele os olhos, olhou. Isso aqui é Abraão que levantou os olhos. E eis 3 homens de pé em frente dele. Quantos homens, irmãos? 3. Vendo-os, correu da porta da tenda até o seu encontro e prostrou-se em terra. Muito bem, essa é, na verdade, a primeira menção de adoração na Bíblia. Eu estou falando isso porque alguém me mandou um vídeo, porque os irmãos fazem isso constantemente, não sei o que, acho que o lazer dos irmãos é ficar assistindo o vídeo e colecionando. Alguém me mandou um vídeo de um pastor dizendo que a primeira menção de adoração na Bíblia está lá em Gênesis 22, quando Abraão vai entregar Isaac, ele diz para os servos, nós vamos subir e adorar, e depois de havermos adorado, voltaremos a vocês.
De fato, está escrito isso na Bíblia. Aí ele diz, na pregação, essa é a primeira menção de adoração, porque a adoração está relacionada com sacrifício, algo que dói em você. Eu fiquei pensando, Jesus da glória. É isso então, porque a Bíblia fala que os anjos adoram, nós vamos adorar a eternidade, aí não é céu mais. Mas aí tudo bem, na hora que eu ouvi isso, eu me lembrei que a primeira menção de adoração em português, de fato é Gênesis 22. Mas a primeira menção de adoração em hebraico é essa. Quando diz que ele se prostrou, vendo-os, correu e se prostrou. A palavra prostrar aí, shahar ou shakar, significa em hebraico adorar. Ele correu, ele percebeu que era o Senhor que estava chegando. Não era um homem qualquer. Ele chega e se prostra. Então a verdadeira menção de adoração, o Senhor escondeu aqui, para te dizer que não tem nada a ver com algo que você vai dar para Ele, mas com algo que Ele veio para te avisar, que Ele vai trazer para você. Deus podia mandar um anjo avisar para Abraão que ele ia ter um filho. Podia ou não podia? Gabriel, vai lá, você é o anjo mensageiro, fala para ele, daqui a 1 ano vai nascer o menino. Não, Deus falou, eu mesmo vou. A adoração está associada quando Deus mesmo vem para te dar a boa notícia. Cristo desceu da glória, o Emanuel, ele veio para encontrar você e te dar a boa notícia. Essa é a verdadeira primeira menção de adoração, é sentar para ter comunhão com Ele, para comer com Ele, para desfrutar dEle. Aleluia. Aleluia. Eu gosto dessa coisa da primeira menção. Nesse mesmo texto de Gênesis 22 tem a primeira menção de amor. E a primeira menção de amor é o amor do pai para com o filho. Porque essa é a verdadeira expressão do amor. Não que nós amamos, mas que Deus amou o seu filho. Essa é a primeira expressão. E a segunda menção é quando Isaac encontra Rebeca. E a Bíblia fala que Isaac a amou. Aí já é o amor do homem para com a mulher, do Senhor Jesus para com a sua igreja. Não é o meu tema de hoje, mas fica para você de bônus. Aleluia. Havia 3 homens. 3 por quê? Porque Deus é o quê? Triuno. Aqui não tem as 3 pessoas da Trindade, não. Aqui é o Senhor Jesus com 2 anjos que vieram com ele. Ele mais 2 anjos. Pastor, mas o Senhor Jesus, ele não nasceu de Maria? Sim, é isso que você lê no Evangelho. Em Maria ele virou gente, mas Jesus sempre existiu, porque ele é Deus, ele criou todas as coisas. E o Velho Testamento está cheio de momentos em que ele aparece. Isso na teologia é chamado de teofania. Chamado de quê, irmãos? Você está aprendendo teologia aqui. Teofania é a manifestação dele de forma corpórea, mas é Cristo. É o Senhor que está aqui. Qual que é a prova que nós podemos dar disso? Porque Abraão chama ele de Senhor. Mas antes disso, eu gosto muito que Abraão, vendo-os, não é assim que diz o versículo? Quando Abraão os viu, o que Abraão fez? O que ele fez? Correu. Você sabe quantos anos Abraão tinha aqui? 99. Eu vou fazer 60. Eu corro só o necessário. Está me entendendo? O cara tinha muita energia, meu querido. Com 99 anos, ele saiu correndo, falou para a mulher, prepara aí o pão, coloca 3 medidas de farinha, foi lá, correu para o servo, pega o cordeiro, mata o cordeiro, põe ele para marinar ali, vamos assar esse negócio, e pegou a coalhada, pegou o queijo, ele saiu, organizou tudo, e sabia que foi correndo, por quê? Aos 99 anos, estava cheio do vigor do Senhor. Eu vou dizer para você, você vai ser uma geração diferente de todas as outras. Você, em idade avançada, ainda vai correr aqui na presença de Deus. Eu ainda vou ter o privilégio de participar de uma reunião aqui, que os velhos vão correr aqui na frente, cheios do Espírito Santo de Deus.
Só os novos que falam amém? Porque não tem idoso aqui. Porque quem sai correndo com 99 anos, nem sei como é que eu posso chamá-lo. Deus é bom. Terceira coisa, quando a presença de Deus enche a sua casa torna-se um lugar de desfrute. Desfrute, é como nós ensinamos aqui na Videira, é uma extensão da igreja. Vamos continuar lendo? Verso 3. E disse: Senhor meu. Como é que Abraão chamou o anjo? Então ele sabia que não era anjo. Porque a palavra Senhor aqui no original é Adonai. Adonai é a maneira como o judeu se refere a Deus, porque ele não pode falar o nome de Deus. Yahvé, Jeová, ele não pode falar, a lei proíbe. Então, a maneira como eles falam com Deus na oração é chamando de Deus de Adonai, que é um nome muito bonito, Adonai, né? Abraão chama ele de Adonai, para mostrar o quê? Que ele entendia que estava falando com o Senhor, por isso que ele vai e se prostra, para adorar. Prostrar aqui, sarrar, significa adorar. Sua casa tem que ser um lugar de adoração. Já expliquei isso para você. Você não tem que ser cantor, você não tem que ser nada extraordinário. Apenas tem um som na sua casa, compra um som na sua casa, coloca uma música ungida, canta junto. Canta junto, mas música ungida, tem música que move o seu coração, tem música que move o seu espírito, tem música que me irrita. É sério. Evangélica. Mas quando eu ouço, dá vontade de quebrar o aparelho de som. Mas eu me contenho. Rapidamente eu mudo para uma música ungida. Porque a música que tem uma unção, que ela é resultado de uma experiência, ela é perceptível, querido. E não é perceptível por um, não. Todos, quando ouvem, falam, tem uma unção. E não tem nada a ver com estilo de música, não. Tem pessoas que falam, não, só é ungida se for worship. Só é ungida se for uma canção bem melancólica, né? Não, claro que tem canções melancólicas ungidas, mas tem canções melancólicas que são só melancólicas. Só é baixo astral, mais nada. Mas tem música de alegria que tem unção. Tem ou não tem? Tem música de alegria que tem unção. Quando eu ouço a unção, vem. Vamos continuar lendo. E disse: Senhor meu, se acho mercê em sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco d'água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. O que eles responderam? Faz como você disse. Amém? Abraão reconheceu que era o Senhor que estava ali. Então isso aqui já não é mais um encontro comum. É Deus vindo encher a sua casa. É Deus tendo um encontro com você. Eu quero declarar no nome de Jesus que a escada de Jacó vai ser colocada na sua sala. Anjos de Deus vão subir e vão descer da sua casa, levando bênçãos e trazendo bênçãos em nome de Jesus. Quando você abrir a sua boca e cantar uma canção, liga na rádio Vinha. Quando você cantar uma canção, o Espírito vai mover na sua casa. E até no seu vizinho. Vamos continuar, verso 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. A casa era de Sara. Engraçado isso, né? A Bíblia fala que a casa era dela. Ela era a senhora da casa. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. O que me faz lembrar lá de Mateus capítulo 13, mas fica para outro dia. Isso é uma referência à oferta pacífica, que está lá em Levítico, capítulo 5. Então, amassa 3 medidas de flor de farinha, faz o pão assado no borralho. Abraão, por sua vez, correu, mais uma vez Abraão correndo. O gado tomou o novilho, tenro, bom, deu para o criado, se apressou a prepará-lo, tudo muito rápido. Tomou também coalhada e leite. Deus gosta de coalhada, aleluia. E o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Preste atenção, Abraão ofereceu tanto
o pão quanto o novilho. O pão aponta para quem? Para Cristo. O novilho aponta para quem? Para Cristo. O pão é Cristo como nosso suprimento, mas o novilho aponta para a sua obra consumada. Isso nos mostra o quê? Que a nossa comunhão com Deus é baseada na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Quando nós compartilhamos da pessoa dele e da obra dele, imediatamente o Espírito Santo vem para confirmar no seu coração. E você sente o testificar, você fala, isso é de Deus, Deus está falando comigo, essa palavra é de Deus. Quantos percebem que essa palavra é de Deus? Porque tem pão e tem novilho para você comer aqui. Tem pão do céu disponível para você. Aleluia. 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 Meu Deus, como o Senhor é bom. Quarto, nosso tempo é curto. Quando a presença de Deus enche a sua casa se torna um lugar de alegria e de riso. Casas abençoadas têm muita gargalhada. Na sua casa tem gargalhada? Tem piada? Piada santa. Não é piada santa. Essa é, na minha opinião, a primeira função do homem. É minha opinião. Homem é aquele que chega e quebra o gelo. Você já ouviu aquela? Esse é o homem. A mulher é aquela que fala, não achei a menor graça. Cada um no seu papel. Amém, pastora Márcia? Com amor e carinho. Porque minha mulher, ela fica olhando ali para a revista. Na hora que eu falo alguma coisa, ela ergue o olho. Eu falo, ai, Jesus da glória. Ela olhou para mim. Presta atenção. É claro que as irmãs têm bom humor também. Minha mulher esses dias estava me contando uma piadinha. Ela perguntou, você sabe por que Deus criou a mulher depois do homem? Não foi isso? Eu falei, não. Aí ela falou, porque Deus não queria ouvir opinião. Acho ótimo. Concordei completamente. Qual que é a outra mesmo? Vamos parar por aqui. Olha para cá. Você como homem coleciona algo para contar para sua mulher. Eu sou ruim de piada, mas eu gosto de contar histórias. Eu gosto de mudar as histórias para elas ficarem interessantes. Eu conto para você os testemunhos aqui. Se eu fosse ler igual está escrito, não tem graça. Mas a gente coloca um pouco de animação na coisa. Quase entende o que eu estou dizendo? A mulher ama o homem que a faz rir. Esse é um fato da vida. O homem tem que fazer a mulher rir. Não fique triste se às vezes o que te faz rir ela acha nojento. Normal também. Porque o homem acha graça de coisas nojentas. Porque ele foi feito do barro. Ele sente saudade das origens. Mas a mulher não. A mulher foi criada da costela. Está achando o quê? Não é? Outro nível. Então, meu querido, sua casa tem que ser um lugar de riso. Mas vamos ler o que a palavra de Deus diz. Vamos continuar lendo? Verso 9. Então, lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está ali na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. É para isso que eles estavam lá. Eles foram avisar que a bênção finalmente ia chegar. Ah, eu amo. Deus não mandou Gabriel, Deus não mandou Miguel, não mandou mais ninguém. Ele falou, eu vou pessoalmente, porque essa alegria eu quero compartilhar com Abraão. Nós dois vamos rir junto hoje. Sara estava escutando atrás da porta, como toda mulher saudável. Porque vamos ser francos, Deus aparece na sua casa, senta com o seu marido. Você vai para onde? Para o quintal? Você vai encostar o ouvido. Toda hora leva uma xicrinha, vai querer um chazinho. Você quer ouvir? Eu falo de mim. Se Deus estiver conversando com alguém perto de mim, eu quero saber. Eu vou tentar ouvir. Sara estava tentando ouvir. Ela ouviu. Ouviu tudo. Por quê? Porque era uma tenda, meu querido.
Era uma tenda, então não era difícil ouvir a conversa. Sara estava escutando atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Eu amo isso aqui. Preste atenção. Aqui tem algumas coisas muito fortes. Primeiro, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 6, Pedro diz que Sara chamou Abraão de Senhor. E ele diz, e as filhas de Sara hoje deveria chamar também seus maridos de Senhor. Minha mulher já fez isso comigo. Um dia eu falei isso para ela, a gente estava vendo televisão, e eu falei para ela, eu queria um suco. Ela levantou e falou, sim, senhor. O que mais que o senhor quer? Eu falei, só o suco. Não faz isso com a sua mulher. E quando você fizer, avisa logo, estou brincando. Estou só brincando com você. Você que é minha patroa, não é assim que ele falava antigamente? Não é? Ela é que é a patroa. Mas Sara chamou, diz Pedro, Abraão de Senhor. Mas ela realmente não chamou verbalmente. Ela chamou só no coração. Só no coração. Isso significa que ela no coração reconheceu a autoridade de Abraão. No coração. Que é onde Deus vê. É onde Deus olha quando estão comigo hoje. E a Bíblia fala então que Sara riu. Mas ela também não deu uma gargalhada. Vou ter filho. Não. Ela riu por dentro. Eu nem sei como eu posso expressar para você uma risada por dentro. Ela riu por dentro. E Deus pergunta: por que Sara está rindo? Acaso tem algo grande demais para Deus? Que Deus não possa fazer? Pois o nome dele vai ser Isaac. Que significa o quê? Riso. Isaac é filho de quem? De Abraão. Quantos aqui são filhos de Abraão? Então qual que é o seu segundo nome? Riso. Uma igreja que não ri é porque não são filhos de Abraão. E vou te dizer, Gálatas diz que os filhos de Ismael, da lei de Agar, perseguem os filhos da graça. Tem gente que não suporta o tanto que você ri. Você ri demais. Você é alegre demais. Você está feliz demais. É tudo filho de Ismael. Porque quando você experimenta a graça de Deus, você ri fácil. Nós somos uma igreja que ri fácil. Pelo menos eu rio fácil. Porque eu estou alegre. A alegria do Senhor é a minha força. E eu não tenho que forçar para ser alegre. É porque a leveza de Deus me faz alegre. Eu sou filho de Abraão, então meu nome é Aloísio Riso. Aqui em Goiânia tem imobiliária Leonardo Riso. Então, nós somos todos da família Riso aqui. Só porque eu falei que já estava curado, o pau está quebrando. A vida é sempre assim. Você precisa de manter a fé. Manter a fé que o Senhor está fazendo na sua vida. Quantos dizem amém? Vamos terminar, verso 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida. Eu estou lendo a versão corrigida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não, eu não ri. Porque ela ficou com medo. Mas o Senhor disse: não diga isso, porque você riu. E eu imagino que nessa hora eles riram juntos. Abraão, Sara e os anjos e o Senhor estavam na sua casa, comendo um cordeiro assado, rindo. Esse é o quadro que Deus tem para você na sua casa. Mas eu queria falar só uma frasezinha, no verso 12. Quando Sara diz assim, Deus diz que ela vai ter o filho dentro de um ano,
E ela fala assim: será? Então é o verso 13. Será que eu ainda terei prazer? Será que eu ainda terei prazer? Sendo eu velha, terei prazer? Eu não vou entrar em detalhes com você, estamos numa reunião que tem criança. Mas se você tem ouvido, você sabe o que ela está falando. Ela não estava duvidando que Deus pode todas as coisas. Ela estava questionando o seguinte: isso vai ser com prazer ou sem prazer? Vai ser um milagre assim, um milagre poderoso que um anjo vem e eu vou ter o filho? Ou vai ser da maneira convencional? Porque se for convencional, Senhor, tem compaixão do Abraão. 99 anos. E eu, será que eu ainda consigo chegar lá? É isso que ela estava falando. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus não esconde nada. Ela é maravilhosa. E sabe por que está escrito isso aqui, querido? Para mostrar para você que a verdadeira obra de Deus acontece quando você tem prazer. Onde não há prazer, não existe a unção de Deus fluindo. Quando você é feliz, você atrai favor do céu. Qual que é o problema às vezes das pessoas? Elas querem fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus para elas é pesada. Pesada, não é? E aí elas não têm prazer, perdem o prazer, já perderam o desfrute. Eu digo para você, eu não perdi o prazer. Eu ainda sinto o prazer de estar aqui à frente compartilhando com você da palavra do Evangelho. Porque não é peso. Não quero que seja peso a sua célula. Não quero que seja peso. Ontem à noite eu mostrei para minha esposa. Eu recebo muitas mensagens, né? Muitas mensagens. E uma mensagem de um rapazinho, imagino que ele deve ter seus 18 anos. E ele falou: pastor, por que é tão difícil ser homem? E eu fiquei pensando, ele não tem alternativa. O que adianta eu responder para ele? Né? Aí eu falei: olha, filho, ser menino é fácil. Virar homem é para poucos. Vira homem. Agora é difícil. Mas não tem que ser pesado, porque o Senhor carrega o peso para você. Viva a vida que Deus te deu com desfrute e com prazer. Isaac foi gerado com prazer, com perdão da palavra, com orgasmo. Ele foi gerado de uma maneira linda, prazerosa. A obra de Deus também hoje, ela acontece de maneira prazerosa. Quando dizem amém? Aleluia. Você sabe, o filho pode ser Isaac, mas o filho pode ser também o ministério que você está esperando receber de Deus. O filho pode ser o resultado do seu negócio que você está querendo. Pode ser o seu Isaac. O Senhor está nos dizendo o seguinte: tenha prazer, viva com prazer. Eu vou dizer uma palavra para você que é solteiro, que está aqui hoje. Sabe quem casa mais fácil? Quem é feliz. Pessoas infelizes afastam os outros. O negócio é que ela está solteira, ou ele está solteiro, aí ele fica infeliz. Aí ele fica infeliz e ele deixa transparecer toda a sua melancolia e depressão. As pessoas fogem, elas se afastam. Mas quando você é sorridente, seu rosto brilha, você está cheio da alegria do Senhor, você está vivendo o melhor tempo da sua vida. Você sabe, a expressão bíblica usada aqui, a Deus diz para Abraão: eu virei a você no melhor tempo da sua vida. Lá está escrito, no tempo determinado. Mas essa expressão no hebraico significa no melhor tempo. Por quê? Porque aqueles 9 meses, o que você acha? Foram os melhores dias da vida deles. Você pode achar que foi só o dia do nascimento. O dia do nascimento foi glorioso. Mas acredite, todo dia foi o melhor dia da vida deles. Por 9 meses, todos os dias, desfrutaram do melhor dia da vida deles. O que significa isso? Não fique esperando acabar a história para ser feliz, não, filho. Começa a ser feliz agora. Vamos ser felizes no trajeto. Vamos ser felizes enquanto caminhamos. E enquanto você é feliz, Deus prepara para você. Um banquete está sendo colocado. Seja uma moça feliz, seja um rapaz feliz. Faz as moças rirem que você vai ganhar um lugar especial perto delas. Canta uma canção alegre para elas. A felicidade atrai. E vou te dizer, atrai a própria unção de Deus.
Deus ama quando você é feliz. Quando você é infeliz, é porque de alguma maneira você está dizendo que Deus não foi bom com você. Aí você perde o favor. Eu não quero perder o favor, eu quero ter mais favor de Deus. Quantos estão comigo também aqui? Você vai experimentar o melhor momento da sua vida nesses dias, em nome de Jesus. A unção de Deus está associada com alegria. Lá em Isaías, vamos ler. Isaías 61, verso 3. Diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Deus quer colocar o que na sua cabeça? Cinza? Não, coroa. Óleo de alegria em vez de... Deus, a unção, o óleo é de alegria, não é de choro. Nesses últimos 2000 anos, a ideia da presença de Deus está associada com choro. E os irmãos acham que o choro é a maior expressão. Aleluia, pode chorar à vontade, mas em algum momento levanta e ria. Porque o óleo é de alegria. Deus tirou o pranto, Deus tirou a cinza da sua cabeça para te dar alegria. É o que está escrito, quando creem na palavra de Deus. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vê lá se Deus tem para você espírito angustiado. De jeito nenhum. Deus tem para você vestes de louvor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. É, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores. A Bíblia não fala que Jesus riu, mas diz que ele chorou. Sempre tem os teólogos de plantão. Vou dizer para você, meu querido teólogo, a menção, o lugar onde diz que Jesus era um homem de dores, é Isaías 53. Isaías 53 é uma descrição do que aconteceu no Calvário. Lá no Calvário, ele ficou desfigurado por causa do nosso pecado. Ele foi açoitado, bateram com caniço na cabeça, colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Ele estava ensanguentado. Olhámo-lo, diz a Bíblia, porém não vimos nada que nos agradasse. Tornou-se um homem de dores, para que você não tenha que ser mulher nem homem de dor hoje, mas homem e mulher cheio da alegria do Senhor. Não estou dizendo que a gente não passe por luta, né? Telhado caiu. Oh, Jesus. Você não acha que é luta, que você não é pastor. Eu descobri que telhado cair dá um cansaço. Eu fiquei tão cansado ontem, depois de 3 dias labutando com esse telhado. Eu acordei cedo com a minha mulher, fui para a academia, porque eu sou uma pessoa que faz academia. E voltei para casa. Aí fiz o que eu tenho que fazer, porque eu faço mesmo, vou ler, vou orar, abençoar você. Lá para as 10 horas, me deu um sono. Eu falei, acho que vou dormir um pouquinho. Eu não durmo 10 horas da manhã. Vou dormir um pouquinho. Acordei 3 da tarde. Porque ela me acordou. Estava preocupada comigo. O que aconteceu? Falei, não sei, eu acho que eu estou cansado. Pensei comigo ontem à noite, quando eu saí daqui. Agora eu vou chegar em casa e não vou dormir. Lê do engano. Virei para o canto e só amanheci hoje. Eu falei, nada melhor do que um telhado derrubado para te fazer voltar a dormir bem à noite. Presta atenção, nós passamos por tribulações sim. Pessoas nos acusam. Está vendo aí a videira? Diz que prega a graça. Olha aí o que está acontecendo. Daqui a pouco vai cair mais coisa. Deus vai revelar. Deus vai mostrar tudo. E eu falo, Senhor, olha aí o que estão dizendo de mim. Derrubaram o telhado, agora o Senhor tem que fazer algo. Aí o Senhor diz, preocupa não. Você vai fazer um negócio agora tão melhor que eles vão falar com... Onde esse povo arrumou esse dinheiro? Não sei. Mas o dinheiro virá em nome de Jesus. Mas a alegria do Senhor é nossa, ninguém nos tira. Não. Porque vamos ser francos, é uma vergonha o telhado cair. Você não acha que é uma vergonha? Eu fiquei morto de vergonha. Mas eu dei entrevista com postura. Eu não fiquei mostrando a vergonha. Mas eu estava morto de vergonha. Eu falei, meu Deus, que pastor que eu sou.
Não sei nem cuidar de um prédio, o prédio desmoronou. Mas eu louvo a Deus por você, você é tão amoroso que você não joga pedra em mim. Você fala, é o contrário, pastor, estou contigo, você é ungido demais, você é que tem unção. Aí eu me sinto amado, estou em casa, falo, o telhado caiu, mas o prédio está em pé. Porque o verdadeiro prédio é a igreja do Senhor, que somos nós. Aleluia! Jesus era cheio de alegria. Lá em João 15, verso 11, já estou encerrando, vou encerrar em 2 minutos. João 15, verso 11. Vê se tem como colocar na corrigida, porque na atualizada é gozo. Eu não gosto muito da palavra gozo nesse caso. Diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja... Eu sei que você pensa que a alegria completa é quando você tem o que você quer. Não, a alegria completa é quando você tem a alegria do Senhor em você. Ele disse, olha, eu vou te dar a minha alegria, para que a sua alegria agora seja completa. Só o Senhor pode completar a sua alegria. Eu sei que você fica alegre com um carro novo, casa nova, filho novo, tudo te alegra. Você vai se casar, ficou noiva, tudo, maravilha. Isso é alegria de Deus, é muito bom. Mas a alegria só é completa quando a alegria do Senhor entra no seu coração. Aí é completo. E o Senhor nos deixou a sua alegria. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 9, projeta para mim. Diz assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, aqui está falando do Senhor Jesus, o que ele fez? Te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Ninguém tinha mais alegria do que Jesus. Quando ele chegava, ele estava ungido com óleo de alegria. Ele chegava, a alegria do Senhor chegava junto. E ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu vou te dizer o que você já sabe. Ele está presente aqui. E se ele está presente aqui, a alegria dele também está presente no seu coração. Eu quero te desafiar a alegrar-se no Senhor hoje. Você sabe, já passei por muitos moveres de Deus. Mas o mover de Deus que eu achei mais interessante, eu achava fascinante. Eu morava na Inglaterra, morei lá 1 ano. E então eu ia numa igreja, chamava Holy Trinity, Brompton. E de um pastor chamado Nick Gamble. E eles tinham uma unção do riso. Eita maravilha. Aí você chegava no culto e começava a rir, sem ninguém falar nada. E as pessoas riam por horas. Eu chegava lá e falava, Senhor, isso é maravilhoso. Eu ria deles rirem, na verdade. Eu não sei se eu estava rindo de unção, eu sei eles eram, porque alguns são muito engraçados, né? Tem pessoas que não estão habituadas a rir. Quando ela ri, ela é estranha. E era aquela multidão. Você pensa, só tinha jovem. Nada, só Abraão lá dentro. Só Abraão. E aqueles velhinhos rindo e rindo. E eles caíam no chão de rir. Ficava fraco de tanto rir. Eu ficava perguntando, Senhor, por que disso? Porque a unção do Senhor, o óleo do Senhor, é sim um óleo de alegria. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Faça isso na sua vida. Encha a sua vida. Quantos dizem amém? E por último, quando a presença do Senhor enche a sua casa, se torna um lugar do cumprimento da promessa. Vou encerrar lendo esse texto. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Ele vai ter só um filho agora, mas ele vai ser uma grande nação. E nele, ou seja, na descendência dele, serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Por que o Senhor quer encher a sua casa da presença? Porque a promessa não pode parar em você. Imagina, Abraão tem o seu filho Isaac, e Abraão não ensina Isaac. Abraão não ordena as suas coisas, ou seja, não coloca em ordem as coisas em casa. Isaac não aprende as coisas de Deus. Como é que a promessa de Deus vai se cumprir?
Para a promessa se cumprir, Abraão tem que pegar Isaac, agora tem que ensinar para ele. Olha, Deus falou que vai abençoar as famílias da terra através de mim e agora de você, Isaac. E depois Isaac teve que sentar com seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e dizer: Deus disse, Ele fez uma aliança, você tem que lembrar disso. As famílias da terra vão ser abençoadas. Isso depende de nós, depende de você. Isso é a família. A família não é só você, a família é você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus quer que nós passemos de uma geração para outra. Você vê lá em Gênesis 15, a promessa dependeu só de Abraão crer. Só crer. Ele creu e por isso lhe foi imputado para justiça. Mas aqui nesse texto agora, Abraão não tem só que crer, ele também tem que ordenar a sua casa. Eu quero exortar você amorosamente. Você não vai perder os seus filhos, mas você vai se posicionar na sua casa. Você vai mostrar para ele: você é ensinado do Senhor, você é ministro de Deus, e Deus vai usar você nos dias da sua geração. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora, e quando chegar, eu vou me alegrar no Senhor. E os seus filhos também já são abençoados desde já, porque essa é a vontade do Senhor. Só assim a promessa de Deus se cumpre, se uma geração contar para outra geração. Aleluia! Alguém foi abençoado hoje?